Fala galera, por aqui mais uma vez. Olha só, você tá gostando? Você assistiu a próxima aula aí? Você fez um feedback? Você fez anotações, tudinho aí? Foi muito bom, né? Fizemos um feedback aí da aula sobre TA, recapitulando novas ideias, novas metodologias de intervenções, novas dicas sobre o transtorno do espectro autista, né? Então, pensa num curso com muita informação, é isso nosso do Instituto Pérola. Gente, é muita informação, muita coisa boa. Porque aquilo que você não aprende na faculdade aqui está sendo de forma mastigada para você, não só de forma teórica, mas sobretudo de forma empírica também. São experiências, enfim, é uma infinidade aqui de informações aqui para melhor lhe atender. Que bom que você está com a gente aqui. Você, creio que você fez a melhor escolha e vem com a gente que tem muita informação, não só porque a gente pensa que a gente precisa entender de transtorno de aprendizagem somente para a sala de aula, mas para a vida também, né? Sim, Para casa, dentro de casa também, para quem tem alguma criança, um filho que sofre dessa comorbidade, não é isso? é porque assim, mesmo você não sendo um mediador, você pode ser uma tia, você pode ser uma mãe, você pode ser um pai, você pode ser um primo. Então, nós estamos rodeados de pessoas que têm uma comorbidade, que precisa de um auxílio, que precisa de uma ajuda. Então, não é só dentro da sala de aula, mas você que está fazendo esse curso, você quer trabalhar nessa área, você precisa aprender e ter as informações certas. E quando você sabe o que é do transtorno e o que é da personalidade, se torna mais fácil, Paulo. Porque às vezes a pessoa pensa que, não, porque ele é um TDAH, ou porque ele é um autista, ele vai poder fazer tudo o que ele quer, e não é assim. Quando você sabe diferenciar o que é do transtorno e o que é da personalidade dele, é mais fácil para você aprender a lidar com essa situação. E, sobretudo, dar uma vida significativa, né? Sim, dar uma vida significativa, porque às vezes, quando um pai e a mãe pegam o diagnóstico, qual é o maior dilema deles? E agora, eu não sei como lidar, eu não sei como fazer, e aí acaba deixando o filho a fazer tudo o que quer, não colocando limites, porque acha que pelo fato da criança apresentar esses sintomas, pelo fato da criança ter esse diagnóstico, é como se eles paralisassem, colocassem a criança dentro de uma redoma de vidro, não buscassem a informação do que é do transtorno e o que não é, e acaba se tornando uma criança insuportável. Tem duas figuras públicas, tanto o pastor Anderson Silva como o Marcos Mion, apresentador da Globo, Sim, né, do Caldeirão. É o Caldeirão, ele? agora ele tá no. Não, E tem um filho autista. sim, tem. O... Olha, olha. Pesquisa o Vem nome. na mente e some. É o Oi, do Marcos Mion. Vou pesquisar agora, segura aqui. Enquanto o professor Paulo lembra, a gente vai falando. Então, assim, Romeu. o Romeu, Nem precisei pesquisar. nem precisou pesquisar, lembrou do Romeu. Romeu e Julieta, né? Lembrou aí, Romeu. Gente, e o Romeu, o pai dele é apaixonado por ele, né? Mostra aquele carinho, aquela atenção. E o Romeu é muito inteligente. Não tem vergonha do Romeu. Não tem. Não tem vergonha do Romeu, muito pelo contrário. Ele mostra o Romeu como uma dádiva, porque os filhos são realmente uma dádiva, né? Então, assim, algo, Paulo, que a gente nem ia tocar nesse assunto, mas você falou, a questão de não ter vergonha dos filhos. Tem muitos pais que não aceitam o diagnóstico. É porque, como eu falei no início, né? A gente pensa assim, por que eu quero aprender isso daqui? Não, o transtorno de aprendizagem, ser um mediador, não é só para o professor. É para os pais também que tem um filho, um parente próximo, né? Como é que você tem um filho que é surdo? Como é que você vai comunicar com ele por meio de Libras, se você não sabe a dinâmica, né? Não conhece Libras? Então, você precisa conhecer para a vida, para dentro de casa, para sua casa, para poder respeitar as pessoas que sofrem de algum transtorno, né? Eu tenho que respeitar porque eles também são seres humanos dignos de aceitação e, sobretudo, de respeito, né? Senão não há inclusão. Sim. Não há inclusão. É porque, de novo, as pessoas acham, gente, que a inclusão de uma criança é deixar ela no canto da sala com uma massinha, um lápis de pintar. Isso não é inclusão. Todo mundo brincar de fazer atividade recreativa no pátio do colégio. E deixar ele lá. Não há inclusão com isso, né? Não. Você perguntou agora há pouco, falou assim,
os pais não querem aceitar, né, o diagnóstico. Sim, os pais não querem aceitar o diagnóstico e parece que eles pegaram o diagnóstico que o filho está morrendo de Parece que é um câncer monstro. terminal. É, parece que é um monstro, algo assim, um ET, um extraterrestre, não sabe como lidar. O que fazer numa situação como essa? Em primeiro lugar, é importante fazer o luto, né? Fazer o luto. O que fazer o luto? Fazer o luto da criança perfeita que você hipotetizou, Sim, imaginou. Aí parece que aí nasceu a pessoa criança com TA ou TDAH, o TOD. TDAH, o TOD, ou síndrome de Down, dentre o DI, dentre outros, né, transtornos ou distúrbio de aprendizagem. E o que foi que aconteceu? Nesse sentido, a pessoa pensa que não quer aceitar porque pensa que tem um monstro dentro de casa, né? Aí ele acaba que não aceitando de forma alguma e nem leva o filho para, de fato, ter o diagnóstico final e nem tampouco aceita que as pessoas o chamem como tal e nem aceita que ele é assim. Ou mesmo leva para fazer o acompanhamento, porque depois que é pego o diagnóstico, a criança precisa de todo esse acompanhamento. Para quê, professora? Gente, para melhorar a qualidade de vida dela. Vai pro terapeuta, psicólogo, neuropsicopedagoga, vai ter toda uma equipe que vai ter que acompanhar essa criança. E quando o pai ou a mãe não tem esse olhar para fazer esse acompanhamento mais cedo, o que pode fazer? Infelizmente, a vida dessa criança vai ser prejudicada. Como assim, professora? Porque ela não teve a atenção necessária e a intervenção devida. Então, tá com o diagnóstico, facilita, leva o teu filho, leva a tua filha para fazer esse acompanhamento, porque com a ajuda desses profissionais vai possibilitar uma vida significativa para essa criança. Muito bom. E também, como nós havíamos dito, quando você faz o luto, né, daquela criança que você jamais vai aceitar a criança que você tem hoje Sim, se não fizer o luto aquela que você criou, né? Ou sim, hipotetizou. sim. Jamais essa criança de hoje vai ter uma vida significativa, um TA, um TOD, síndrome de Down, DI, TDAH, se você não jamais aceitará essa se você não fizer o luto, né, o enterro da outra. Porque a gente que é mãe, no caso eu também sou mãe, tenho dois filhos, né? É, na verdade, três. Eu tenho dois que são meus e a outra ela veio no pacote. Um exemplo, a de 18 anos ela é super tranquila. Os outros dois, que são de sangue, nossa, gente, eles não são TDAH, não, eles têm o alfabeto inteiro. E eu me lembro que quando a gente começou a analisar que o Elias era TDAH, a gente encontrou, você sabe o quê? Nós encontramos o ponto fraco, que na verdade não é o ponto fraco, tá? É o que é aquilo que chama a atenção, aquilo que ele gosta. E nós usamos isso ao nosso favor. O Elias ele sempre gostou muito de música desde pequeno, mas ele era muito imperativo. Quando nós descobrimos o ponto fraco, entre aspas, nós agimos em cima disso, ou seja, pegamos a imperatividade dele e transferimos o que para música. Hoje ele toca violão, ele toca carro, ele toca bateria, canta, né? Ou seja, e ele, gente, não parece o mesmo Elias. Com 10 anos, o Elias hoje, ele é muito mais tranquilo. Porque assim, ele não fica mais pulando nas coisas, indo para um lado para o outro, né, Paulo? Não tem mais tanta aquela imperatividade. Hoje ele é mais tranquilo, porque houve uma intervenção ali para poder trabalhar a imperatividade dele. Porque eu. Eita, olha só. Aqui é desse jeito, gente. Aqui não tem corte, não. Ai, caiu nossa câmera aqui. Nós vamos ajeitar aqui porque aqui é sem produção mesmo. Olha aí. Que chique. Né? Dá o feedback aí, dá um kkkkkk, né? A câmera caiu com os professores. Kkkk. Aí, ajeitamos. É você que fica batendo. É porque eu bati aí. Aqui na mesa aqui. É imperatividade. Então o TDAH, ele não fica, sabe que o TDAH não fica quieto não. Ele mexe em tudo, né, aqui. Prontinho aí. Joga o seu kkkk aí. Esses professores são doidos. Muito bem, nós paramos onde? Não sei. Me desconcentrei que a câmera caiu. Enfim, do Elias, né? A gente encontrou algo que ele gosta para trabalhar em cima disso, para fazer com que a hiperatividade dele
fosse trabalhada. No caso, hoje o Elias tem mais facilidade de se concentrar, de ficar sentado, porque isso foi trabalhado durante esses anos. Exatamente. Então, nós falamos agora há pouco que o problema, neste sentido, na aula anterior, que nós falamos que abordar agora, o problema não é só o aluno. O problema é o professor que não tem as ferramentas necessárias para lidar com ele, não é isso? Sim, por quê? Porque, gente, você é o mediador, você é o facilitador. Se você precisa já fazer a comida, entregar a comida pronta, vai ser mais difícil para ele fazer, porque ele não sabe. Mas se você sabe fazer e você entrega para ele, opa, é melhor. Só que às vezes o profissional não tem o quê? A informação e a didática adequada, ou então até tem, só que é limitada. É tipo assim, eu só sei fazer o arroz e o ovo. Aí complica, né? Aí complica. É limitado. É limitado. É um professor limitado. Limitado porque não busca conhecimento, não busca ferramenta. É dispensável. A instituição, porque a instituição já não quer que a pessoa seja boa, né? Não, a instituição quer que ela seja a melhor. Excelente. Até porque, Paulo, hoje tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Então você não precisa ser boa, não. Você tem que ser excelente para poder estar em um bom lugar e para você fazer parte, as pessoas quererem você, brigar por você. E muitos profissionais estão naquela de que, tá bom, né? Vai levando, vai empurrando com a barriga e tá bom assim, né? Sim. E vai deixando como tá. Né? Então, e é triste isso, né? Quando chega nesse patamar do conformismo. Tem pessoas que vão viver a síndrome da praça nossa, professores, né? Mediadores. Como assim? São professores que vivem na mesmice, tudo na mesmice, na mesma praça, no mesmo banco, na mesma flor, no mesmo jardim, e não muda nada, não cresce, não se inova, não se ressignifica. E eu falo para meus alunos, busque conhecimento, busque crescimento, rapaz. Você precisa buscar conhecimento, você precisa ter certificado, você precisa ser qualificado. Agora estão ali pelo dinheiro. E entra no equívoco, porque a área da educação não dá dinheiro, né? Sim. Não tem um educador rico, só os palestrantes que... Mas professor mesmo, rico, você porque é professor? Não. Mas a gente é palestrante, a gente não tá rico ainda. 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 Muito em breve, né? Estaremos. Tá milionário dando aula lá das Ilhas Maldivas. Eita, que chique. Então, gente, não... eu posso derrubar uma parede de concreto com uma colher de pedreiro? Pode, mas vai demorar muito. E você vai cansar, vai ferir a mão. Cair concreto no olho. Vai. Porque o problema não está na parede. Está na ferramenta que você está usando. Então, o problema não está no aluno, que é uma parede de concreto. Está no professor. Está no professor que está com a ferramenta errada. Então, se ele tiver a ferramenta certa, a ferramenta necessária, ele vai ter um trabalho significativo, né? Eu sempre falo isso também, Paulo, sobre aquela história de Davi e Golias. O exército estava todo mundo com espada, com armadura. Aí Davi, do nada, o cara que não tinha nada a ver, foi só deixar a comida e viu que ninguém viu. A fraqueza do Golias. A fraqueza do inimigo. Então, quando Davi percebeu onde poderia agir e como poderia agir, resolveu o quê? Uma batalha, resolveu o quê? Um cenário de guerra, um cenário de humilhação, que já estava 40 dias, com 80 afrontas. Então, só foi alguém chegar e viu que ninguém viu. Ou seja, a fraqueza, que era a testa, era o único lugar onde não tinha armadura que poderia ser penetrado, que poderia ser por ali, que poderia derrotar aquele gigante. Então você está me dizendo que todo aluno tem um ponto de fragilidade. Todo aluno tem um ponto de fragilidade. É esse que o professor precisa saber. Porque se ele age em cima dessa fragilidade, ele vai ter o quê? A ferramenta certa para agir e derrubar o gigante, que são os alunos, que para muita gente é um gigante. Porque se eu não sei lidar com isso, isso vai me perturbar, isso vai me frustrar, minha aula não vai ser boa. Então você precisa encontrar, né, esse espaço para que você venha agir. Com a pedrinha, pelo amor de Deus, você não vai tacar a pedra no... Ei, Paulo, mas olha, a professora falou que é para tacar a pedra. Não, gente, aqui, ó, tá? Eu tô usando aqui o aspasinha, tá? Metáfora, né? Uma metáfora, pelo amor de Deus. Então, você precisa encontrar isso para você encontrar a ferramenta certa, porque às vezes tem muito professor que só tá equipado com a armadura e com a espada. Uhum. Esquece de levar as pedrinhas também. É isso? Então as pedrinhas são informações que ele vai adquirir, não é isso? Isso. É um curso que ele vai adquirir. É um curso.
é uma capacitação, Um livro que ele novas lê. metodologias, né, novas dinâmicas, como a gente falou no livro anterior da borboletinha, o exemplo, Paulo, a gente vai hoje trabalhar as letras, as vogais, qual é a primeira letra do alfabeto? A. Mas o meu aluno é muito imperativo, ele é TDAH, Paulo, não fica quieto, a imperatividade dele é assim, surreal, ele levanta, gente, leva a atividade para ele, só que você vai fazer o quê? Como é que vai ser proposta essa atividade para a turma? Vai ser igual para ele? Se você sabe que ele não faz, então muda a tua estratégia. Tu não precisa mudar o teu conteúdo, mas a forma que você aplica assim. Como assim, professora? Se é a letra A, vamos fazer essa letra A colando algodão. Poxa, vamos fazer essa letra A gente vai pegar lápis de cor e a gente vai o quê? Apontar e com aqueles, me ajuda o nome, que sai, que a gente aponta e sai Um lapiseira, apontador. um apontador, só que quando a gente aponta o lápis não desce a madeirazinha, né? Desce. Pois é, com aquela madeirazinha, com aquele requisitozinho que sai, vamos preencher então a letra A com isso aqui. Ou seja, quando você dá, Paulo, por exemplo, um lápis, vamos supor que esse aqui é um lápis, e o apontador para ele, tu vai trabalhar o quê? Paciência e concentração, porque além dele fazer a letra A com esse material, você está dando o quê? Ele nem sabe. Você está dando uma tarefa para ele que ele precisa cumprir, porque para A ser feito, ele tem que o quê? Trabalhar. Então, ele vai apontar o lápis. Pode ser lápis de cera, Paulo, pode ser lápis de cor, né? Porque às vezes nós temos esses lápis e a gente aponta muito, porque às vezes a gente dá para os alunos, então tu já usa isso, ó. A gente precisa apontar os lápis, e com esses lápis hoje que vão ser apontados, né, o que foi tirado dos lápis, nós vamos usar para fazer a atividade. Aí você vai o quê? Tirou, agora você vai colando, jogando o pozinho em cima. Cara, trabalha nisso, ou seja, ele vai fazer a atividade dele e ele vai lembrar, é uma memória que vai ficar marcada, porque é algo que ele fez, algo que é concreto, ele pegou, ele usou os estímulos, o quê? Tato, né? Ele usou o que mais? Porque sai o cheirozinho do lápis, né? O olfato. Gente do céu, você não tem noção como vocês podem trabalhar com uma atividade que pode ser tão simples. Só que há uma diferença de você só entregar a letra A e dizer, tá aqui, faz, com lápis. E há a maneira dele fazer a letra A de uma maneira atrativa. Muito bom, gente. São dicas extraordinárias, viu? Agora sim, é importante que você coloque essas dicas aqui em prática e o principal de tudo que nós falamos hoje aqui, não somente a questão de ouvir, mas sim de colocar em prática e de se tornar o professor diferenciado, de se tornar um professor qualificado, porque não se trata do aluno desafiador, mas das ferramentas que você tem, né, para lidar com eles, né? A professora Nelly falou agora há pouco que o Davi encontrou fragilidade no Golias. Muito embora o Davi usasse só uma pedra, mas ele levou 5. 5. Por quê? Porque ele levou 5 metodologias, olha só. 5 formas de vencer o gigante. Tem professor que só tem o plano A, né? Não tem o B, não tem o C. E um professor não tem que ter só um plano A, ele tem que ter o alfabeto inteiro. Você precisa ter várias... Ser estrategista. Estrategistas, assim como... O Davi era estrategista de guerra. E a sala de aula é um campo de batalha. É um campo de batalha. E ele pode fazer da sala de aula um campo de batalha ou um oásis de aprendizagem, não é isso? E tanto o oásis como o campo de aprendizagem vai ter sempre alguém que vai dominar. E aí? Vai ser você ou vai ser o teu aluno? Ou você transforma a sua sala de aula em um campo de guerra de fato ou um oásis de aprendizagem, né? Sim. Isso aí vai depender da qualificação de cada professor, do quanto ele está disposto a pagar o preço para tornar a aula significativa e prazerosa, né? Por isso, pessoal, então, essa é mais uma aula aí de mediador escolar. Se tem gostado, dá um feedback aí, comenta aí no chat aí, comenta aí. Curte pelo menos que você passa, Aí eu não gostei dessa aula. Problema teu, garota. Pelo menos curte, entendeu? Se você quer mais aula com a gente, né? Comenta aí, né? Você gostou da aula em dose dupla aqui? Comenta aí que nós estamos aí com muitas aulas em dose dupla aí, gente. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa para acontecer. Então aí, esse ano aí, nós estamos numa meta aí de colocar 500 aulas na nossa plataforma aqui do canal da instituição. Tanto do Instituto Pérola,
quanto no CEAPS, né? No CEAPS ali mais voltado para teologia, né? E para psicanálise. E aqui no Instituto Pérola é exclusivamente só educação. Olha Sim, só. olha aí que chique. Então, tudo gratuito para você aí, tudo, né, para você ser uma ofertado, né, para Sim. quem quiser aprender. Por isso, fique ligadinho na nossa próxima aula de mediador escolar, que vai ser ainda em dose dupla. Portanto, vem com a gente, viu?